Hoje eu vou apresentar para vocês sobre um tópico que eu venho trabalhando desde 2011. No meu doutorado, no meio do doutorado, eu tive uma ideia com o Arthur Lemonte e essa ideia foi considerar um modelo de regressão com parametrização geral e tentar corrigir o viés. E aí, a partir disso, nós começamos a entender algumas coisas que até então não tínhamos entendido. E a partir daí também fomos generalizando alguns dos resultados. Eu gostaria de apresentar para vocês terem uma visão geral. Então, o título aqui é Modelos de Regressão com Parametrização Geral. Sou colega da professora Lúcia. O meu orientador de mestrado e de doutorado foi o professor Heleno Boffarini, que infelizmente também veio a falecer. E um dos trabalhos, não que eu vou apresentar aqui, mas que eu tenho com um aluno e está relacionado, ele foi feito por um aluno de mestrado, o Jonatas de Oliveira, foi publicado no JSPI e tem a ver com modelos mistos. Foi motivado, não motivado, mas digamos assim, inspirado pelo trabalho do professor Júlio, em que ele trabalha nesses modelos para testar se a variância do efeito aleatório é igual a zero. E aí nós tentamos pegar esse artigo que ele publicou com a professora Viviana, também na JSPI, para calcular o valor S. E o valor S eu já fiz uma outra apresentação, caso vocês queiram ver, está no canal de YouTube A Ciência da Estatística. Tá? Eu vou colocar essa apresentação lá também daqui a uma semana, depois que vocês fizerem lá os resumos e o que é necessário para essa disciplina. E lá nesse canal do YouTube eu também coloco algumas aulas e alguns vídeos que são sobre a estatística e a divulgação da estatística. Então quem tiver interesse depois dá uma olhada. Nessa apresentação, deixa eu voltar para cá, pronto. Eu vou falar um pouco sobre alguns modelos de regressão, linear, não linear, modelos mistos, modelos com erros nas variáveis, mas eu vou passar bem rapidamente para vocês terem uma ideia da quantidade de modelos que vocês conseguem modelar com a nossa estrutura de parametrização geral. E aí depois eu vou passar para a distribuição dos erros dos termos aleatórios, falar um pouco sobre a distribuição elíptica, apresentar alguns exemplos. Eu vou apresentar também para vocês um modelo de regressão com parametrização geral. Vou mostrar para vocês que aqueles exemplos iniciais são casos particulares. Eu vou apresentar rapidamente a estimação de máxima verossimilhança, a distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança e o viés de segunda ordem, a estatística da razão de verossimilhanças e um ajuste de Skov-Guard. Aí eu vou apresentar as simulações e algumas referências relacionadas com essa apresentação e com os resultados. Tá? Então quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail está ali embaixo, patriota@m.us.br. Eu tenho alguns alunos trabalhando nesses tópicos, depois ao longo da minha apresentação eu vou enunciando alguns resultados. Então, o primeiro modelo de regressão que vocês estudam na graduação é o tal do modelo de regressão linear. Nesse modelo de regressão linear, você modela relações lineares em beta, ou seja, pode haver uma relação não linear entre y e uma covariável, mas aqui o que é importante notar é que o termo linear se refere ao coeficiente beta. Tá? Então você pode modelar relações polinomiais, pode ter uma relação exponencial, muitas vezes o modelo é linearizável, aí, enfim, tem uma série de discussões importantes aqui. Esse modelo de regressão linear ele é muito utilizado agora recentemente pelos econometristas para tentar modelar relações causais. Tá? Então, o modelo estatístico em si, ele não consegue diferenciar o que é uma relação espúria de uma relação causal. O especialista da área que vai definir o que é uma relação causal. O estatístico, ele não existe uma ferramenta estatística que diga o seguinte: essa variável ela se conecta de forma causal com essa outra. Você pode aqui usar esse modelo de regressão para modelar relações espúrias, inclusive. Você não vai conseguir identificar se é espúria ou não. Algumas relações espúrias que eu peguei aqui tem, por exemplo, afogamentos por número de filmes do Nicolas Cage, taxa de suicídio e investimento em ciência, consumo de queijo e número de mortos por enforcamento no lençol, taxa de divórcio e consumo de margarina. Aí tem vários outros exemplos que você pode encontrar no livro How to Lie with Statistics, do Darrell. E, enfim, você como estatístico não vai conseguir
diferenciar muito bem o que é uma relação espúria de uma relação causal. Isso aí vem de um modelo prévio e o especialista da área que vai te ajudar a construir esse modelo. Aí tem também o modelo não linear, em que agora a média do y dada as covariáveis, que é esse termo que está aqui, isso aqui é uma média condicional. Agora essa média condicional, ela pode ser não linear. Por exemplo, ela pode ser beta 0 dividido por beta 1 mais beta 2 xi elevado a beta 3. Isso aqui é uma relação não linear e ela pode modelar uma dose-resposta específica. Isso foi aplicado no artigo que eu publiquei com o Lemonte em 2011, depois eu entro nesses detalhes, tá? As suposições sobre x, f e o erro são necessárias aqui para você tentar construir, tentar fazer alguma inferência sobre beta. Tem também modelos mistos com efeitos não lineares. Aqui, esse modelo misto, alguns de vocês provavelmente já tiveram contato. Tem duas versões, uma versão que é com efeitos lineares e tem uma outra versão com efeitos não lineares, com efeitos fixos não lineares, tá? Então faltou um termo aqui, na verdade, é com efeitos fixos lineares. E aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia rápida, eu acabo perdendo bastante tempo com isso, mas enfim. Aqui imagina que você tem o tempo e aqui a variável y, tá? Que pode ser o colesterol de uma pessoa, tá? E aí a mesma pessoa ela é medida no tempo. Aqui suponha que você tem um tempo 1, tempo 2, tempo 3. E essa pessoa ela é medida ao longo do tempo. E aí você tem as medidas da pessoa aqui. Você tem a medida da segunda pessoa, por exemplo. E você tem a medida da terceira pessoa. Cada medida dessa aqui, você tem que imaginar que como ela está sendo repetida no tempo, ela é a unidade experimental, existe provavelmente uma dependência entre as quantidades. Então, esse modelo consegue comportar essa dependência, consegue modelar essa dependência, empilhando as observações do indivíduo. Então, você vai colocar as observações do indivíduo aqui, e esse aqui seria o vetor de observações do indivíduo. Então, você tem N indivíduos lá no seu experimento, e esse modelo ele consegue modelar a dependência via o efeito aleatório B. Tá? Aqui a mesma coisa, você teria um outro YI para x, né, para a pessoa que tem as observações aqui no x, e você teria um outro, vou colocar um Y' aqui, e você teria um outro, duas linhas, que seria o do triângulo. Então você tem aqui respostas que são vetores. Nesses modelos aqui anteriores, o y também poderia ser um vetor aleatório, sem problema algum. Só estou dando um exemplo aqui de possíveis modelos, certo? Você poderia modelar essa dependência intra-unidade experimental também utilizando um modelo de regressão multivariado. E aí a sua estrutura de dependência seria mais flexível. Então, como generalização desse modelo inicial, tem uma versão de efeitos fixos não lineares, que seria a introdução de uma f aqui. Tá? Essa f, obviamente, ela precisa ser diferenciável, contínua, tem algumas suposições sobre ela, e além disso tem suposições sobre o efeito, a distribuição conjunta do efeito aleatório e do erro aleatório. Senão você não consegue fazer inferências e testar hipóteses, intervalos de confiança, etc. E por fim, um último modelo que você também consegue modelar, eu vou mostrar que são casos todos particulares da abordagem geral, é o famoso modelo com erro nas variáveis. Esse modelo com erro nas variáveis, ele é muito parecido com um modelo de regressão simples. Então esse aqui seria a equação de regressão, que conecta uma variável resposta zi, que é não observada. Essa variável zi é uma variável resposta não observável, você não consegue observar ela. E o wi é uma covariável também não observável, você não consegue observar isso, mas você tem a estrutura do modelo de regressão, e essa estrutura do modelo de regressão tem lá os parâmetros que você gostaria de estimar, o beta 0 e o beta 1. Você quer testar em geral se o beta 1 é diferente de 0, por exemplo. O que você observa na prática é uma variável zi e uma outra variável wi, que eles chamam de surrogates, ou de variáveis substitutas, ou variáveis medidas com erros,
E a relação delas aqui seria um modelo aditivo. Ela mede, em média, o que você gostaria de mensurar, que seria a variável não observável. Então, ZI aqui no caso é a variável resposta observável e o WI é a covariável observável. Eu vou dar um exemplo em física, né? Tem vários exemplos em epidemiologia, em econometria, enfim, eu vou dar um exemplo em física, que é tentar medir, tentar mensurar ou modelar a relação entre a luminosidade emitida por um buraco negro e a sua densidade. Então, o Z ele faz o papel da luminosidade e o ômega e o W aqui ele faz o papel da densidade. Então, para cada I seria um buraco negro. Você tem aqui um pontinho que é um buraco negro e o buraco negro você não observa. O que você observa de verdade é o que ele produz no seu entorno. Então, em geral, quando tem uma nuvem de poeira passando perto de um buraco negro, ele começa a sugar essa nuvem de poeira e aí ele forma uma coisa que eles chamam de disco de acreção, ou seja, você tem um monte de partícula rotacionando em torno do buraco negro numa velocidade altíssima e elas colidem umas com as outras, produzindo luminosidade. Essa luminosidade emitida pelo disco de acreção, então tem uma luminosidade aqui sendo emitida, você está na Terra, você com o telescópio apontado para aquele local, você consegue coletar essa luminosidade. Essa luminosidade, obviamente, não é a luminosidade real obtida, ela vem com um erro de medida. Então, esse exemplo é um exemplo muito interessante. Além disso, a densidade do buraco negro também é estimada. Então, você tem a densidade do buraco negro, só que você não consegue observar. Então, o que você observa de fato é Z e W. Então, você tem, para cada buraco negro, você tem a sua luminosidade real e a sua densidade, e o que você observa de verdade é um ZI e um WI maiúsculos que substituem os não observados. Se você substituir o ZI minúsculo por Z maiúsculo nessa equação e o WI minúsculo por W maiúsculo, as suas estimativas vão ficar viesadas e, mais do que isso, os estimadores não serão consistentes. Tá? Se esse aqui é o modelo e você, de uma forma ingênua, substitui o não observável pelo observável na sua equação de regressão e tenta estimar via mínimos quadrados, por exemplo, o seu estimador é totalmente inadequado para essa situação aqui. Em geral, o seu estimador de mínimos quadrados atenua. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidamente. Eu perco muito tempo com isso, infelizmente. Então, imagina que você tem aqui uma nuvem de dados representando os valores ZI e WI e medidos com erro, certo? Se você for usar o OLS, ele vai dar mais ou menos algo por aqui. Ele vai dar algo para baixo. Aqui ele é puxado para baixo. Enquanto que a verdadeira reta, você pode fazer uma simulação, a verdadeira reta passa mais ou menos por aqui. Tá? A verdadeira reta seria, você vai lá na simulação, pega um beta 0 específico, um beta 1 específico, tá? Aí gera esse modelo aqui, gera esses dados não observáveis, e aí como você não observa o Zzinho minúsculo nem o W minúsculo, você gera o Z maiúsculo e o W maiúsculo segundo essa equação, com erros aqui, E e U, certo? Aí você tenta estimar o beta 0 e o beta 1, vocês vão chegar numa curva vermelha que é atenuada. E esse é o problema, que você acaba tendo estimadores bem viesados e conclusões equivocadas, né? Enfim, esse modelo aqui ele é muito aplicado na física e epidemiologia. Por exemplo, o ZI ele pode ser um índice de doenças do coração e o ômega pode ser um índice de fatores de risco. A mesma coisa acontece aqui. Você não consegue uma relação boa se você substituir o índice observado na equação de regressão, tá ok? Pois bem, aqui é a mesma coisa, né? Você tem os erros, então ó, esse Q ele é um erro, é o erro da equação, esse EI é o erro de medida da variável observável e o I é o erro de medida da covariável observável. E você precisa, esse WI é a covariável ali, e o modelo com erro nas variáveis, perdendo um pouco mais de tempo aqui, porque isso aqui foi o tópico na minha tese de doutorado e de mestrado também. Então você tem duas versões de modelos com erro nas variáveis. Uma que é o modelo estrutural. No modelo estrutural, esse WI minúsculo é uma variável aleatória.
E você tem a versão funcional, em que os WZs minúsculos são parâmetros do modelo, ou seja, o número de parâmetros cresce com N. E nessa apresentação eu vou mostrar que a versão estrutural é um caso particular da nossa abordagem. Tá, ok? Tem também uma versão ultraestrutural, mas aí a coisa começa a complicar desnecessariamente para a nossa apresentação. Então, eu falei que nós temos alguns modelos de regressão e lá eu apresentei alguns termos aleatórios. Não são só erros, né? Porque eu posso ter um efeito aleatório e o efeito aleatório não é um erro propriamente dito do modelo. Então, tem alguns termos aleatórios e esses termos aleatórios eles precisam de alguma distribuição ou, pelo menos, você precisa conhecer alguns momentos, você precisa conhecer alguma coisa sobre o seu comportamento aleatório. Então, existem algumas distribuições. Em geral, os termos aleatórios eles são distribuídos simetricamente em torno de zero. Em geral, o que as pessoas fazem na prática é assumir uma distribuição normal. E a distribuição normal ela é simétrica em torno de sua média. Média igual a mediana. Todas as áreas abaixo de um determinado ponto tem que ser exatamente igual à área abaixo de outro ponto em relação à média. Então, a distância em relação à média tem que permanecer a mesma. As áreas abaixo desses respectivos pontos precisam ser exatamente as mesmas. E o problema da normal é que a curtosa é igual a 3. Então, a curtosa é fixa. E o problema disso é que, se você tiver um ponto discrepante na sua análise, se tiver um ponto que está fora da média, então suponha aqui que você tenha os pontos observados, né, do seu conjunto de dados, que é o seu x, que é o seu y, e aí de repente você observou algo muito longe aqui. Tá? No modelo de regressão, para cada x fixado, você tem uma distribuição normal aqui. Você tem uma distribuição normal aqui, passando... Deixa eu fazer assim. Passando por aqui, você tem uma distribuição normal aqui em cima, certo? Ele se distribui com essa média aqui no caso, para esse ponto, e isso vai acontecendo aqui. Quando esse ponto está muito distante, significa que ele está longe da massa de dados aqui. A distribuição normal não comporta esse ponto na modelagem. Se você for fazer uma análise de resíduos, esse ponto vai aparecer como influente. Esse ponto por si só ele vai puxar a estimativa para cima. Certo? Então, de algum jeito, ele vai ter uma certa influência. Às vezes ele pode ser um ponto de alavancagem, enfim, aí tem que fazer um estudo bem cauteloso. Mas, em geral, você faz um envelope simulado, uma análise de resíduos, uma análise de influência local, global, uma distância de Cook que você pode calcular, e esse ponto vai aparecer como influente. Isso vai significar que a sua distribuição normal ela é sensível a essa observação. E aí, uma forma de contornar isso seria utilizar outras distribuições que também são simétricas em torno agora da mediana, porque a média pode não existir. Por exemplo, no caso da coxia, no caso da t-student com 1 grau de liberdade, a média não existe, mas mesmo assim você pode utilizar essa distribuição, só que aí você não vai usar nem variância nem média nas suas quantidades, você vai usar quantis para tentar modelar a relação entre as duas variáveis. Tá? No caso de distribuições simétricas, elas têm curtose mais flexível, ou seja, ela consegue dar uma probabilidade positiva para um ponto que está muito distante da média ou da mediana. Se existir a mediana sempre existe. Tá? Então eles têm caudas pesadas ou caudas leves. Eu vou considerar aqui então a classe das distribuições elípticas. Essa classe das distribuições elípticas é uma classe de distribuições simétricas com uma determinada característica que eu vou mostrar para vocês. Tá? E essa classe ela é definida da seguinte forma. Se você tem um vetor aleatório y com distribuição elíptica, então a sua função densidade de probabilidade precisa existir e ela é dada por essa expressão aqui. Essa expressão ela tem uma função g aqui no meio. E isso aqui é uma forma quadrática, tá? Y menos mi transposto, sigma menos 1, y menos mi. O mi aqui ele pode ser interpretado como o parâmetro de localização. Esse aqui seria o parâmetro de localização, no qual a variável aleatória y é simétrica, tá? Ela é simétrica em torno de mi, então ele seria o parâmetro de localização. E essa matriz sigma é uma matriz de escala, em que ela pode ser a variância
só que vai ser a variância no caso da normal. No caso da t-student, ela é proporcional à variância. Tem uma constante sendo pré-multiplicada, uma constante multiplicando essa matriz. Então, essa matriz sigma, ela modela a dispersão, de algum jeito, modela a escala, e o mi modela a localização. Essa função g é uma função conhecida, ela precisa satisfazer essa condição não à toa. Essa condição ela está aqui justamente para garantir que a sua função de probabilidade, função densidade de probabilidade, a integral dela é igual a 1. E um outro detalhe aqui é que esse y ele é d-dimensional, tá? É um vetor aleatório, então é uma variável aleatória cujo contradomínio está no RD. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Perfeito? Então eu vou agora dizer que o G é uma função geradora de densidades, precisa ser diferenciável infinitas vezes, ou seja, essa é a tal da definição de suave. Uma função suave é uma função que tem infinitas derivadas e todas contínuas. Eu vou assumir isso aqui para que as contas fiquem mais simples e para a gente ela não vai depender de parâmetros extra. No caso, a t-student ela vai ter um parâmetro extra aqui. Na normal, eu vou mostrar para vocês que essa G não tem parâmetro extra. A t-student ela tem os graus de liberdade. Esses parâmetros eles são considerados conhecidos na nossa modelagem. E isso é importantíssimo. É uma limitação que também não é bem uma limitação. Tem uma justificativa para isso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês notassem, que é de fato um ponto que precisa ser considerado. A notação que eu vou utilizar na apresentação vai ser essa aqui. Vou usar essa segunda notação, tá? O y pertence à classe das elípticas se e somente se a sua função densidade existe e ela pode ser escrita dessa forma. Bem geral, né, pessoal? Imaginem só, a única coisa que eu estou dizendo aqui é que existe uma função g que satisfaz isso. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a distribuição normal, a função densidade da distribuição normal. A função densidade da t-student com 2 graus de liberdade já é assim, ó. Olha, o que é interessante aqui é que, se vocês notarem a partir daqui, ó, mais ou menos, a normal, um pouco antes, né? Mas aqui, a normal ela tem um decaimento exponencial. Quando o x se distancia da média, que nesse caso é 0, quando o x se distancia da média tanto para cima como para baixo, a densidade decai exponencialmente, muito rápido. Se você replicar 1 milhão de vezes, é provável que você não encontre nenhuma observação abaixo de -6 e acima de 6. Se você fizer com a t-student com 2 graus de liberdade, a probabilidade disso acontecer já é muito maior. E aí você tem também a logística, é uma outra função. Então essa aqui ela tem um decaimento um pouquinho diferente, não é tão... é um pouco mais rápido do que o decaimento da t-student. A t-student tem um decaimento polinomial, enquanto que a normal tem um decaimento exponencial. A logística de cabeça agora não lembro. E a exponencial potência, para vocês terem uma ideia de que você pode também ter um decaimento rapidamente, abrupto. A exponencial potência, ela tem essa característica quando esse parâmetro, por exemplo, é 1.5, maior do que 1. Quando é menor do que 1, ele tem caudas pesadas, se eu não me engano. E quando é maior do que 1, ele tem caudas leves, cai rapidamente. Caudas pesadas é justamente a ideia de que a cauda demora para cair, ela é pesada. Uma propriedade útil dessa família é a seguinte: imagina que você tem o y, ele tem uma distribuição elíptica com parâmetro de localização μ e matriz de escala sigma com uma função geradora de densidade g. Se você definir uma matriz A composto R, essa matriz A é R por D, para poder ter a multiplicação com A, e o posto da matriz A é R, e um vetor A R-dimensional, então essa transformação afim, A multiplicado por Y mais Azinho, ele também cai dentro da família elíptica. E isso que é o interessante aqui, porque aí eu consigo usar essa classe na modelagem estatística, porque na modelagem, muitas vezes você consegue escrever o modelo com uma relação afim, muitas vezes. Tá? Quase todos os modelos que eu mostrei para você nos casos anteriores, isso é possível. Tá? E é mais ou menos isso que eu digo aqui, a classe de distribuições elípticas são fechadas por transformações afins. Tá? Essa propriedade é uma propriedade muito boa. Vocês podem lembrar aqui que no caso da normal, isso aqui acontece, essa G ela tem um formato específico, e aqui eu tenho A
sigma A transposto exatamente no caso em que você tem lá a distribuição normal. Então agora eu vou entrar no tópico de modelo de regressão com parametrização geral. Eu considero então vetores aleatórios y i, para i igual a 1 até n. Então tenho n vetores aleatórios, QI dimensionais, ou seja, cada vetorzinho yi tem que ter dimensões diferentes. Tá? Por que isso? Porque o modelo de regressão misto com efeitos fixos, tanto lineares quanto não lineares, o número de réplicas em cada unidade experimental pode não ser a mesma. Tá? Suponha que você esteja analisando o efeito de um medicamento nas pessoas ao longo do tempo. E aí você conseguiu medir, na primeira pessoa você mediu 3 vezes, na segunda você mediu 5 vezes, na terceira você mediu 2. Então essa forma de modelar consegue comportar esse desbalanceamento que muitas vezes acontece nos experimentos. Aqui eu estou considerando que as covariáveis xi é um vetor de covariáveis. Então esse vetor ele pode ser grande, é claro que ele não pode ser tão grande quanto o número de observações, mas se for, você também pode utilizar um método, uma penalização, isso, enfim, seria um outro seminário. Mas esse x, então, são covariáveis conhecidas e elas não são aleatórias aqui no nosso modelo. Tá? O nosso modelo de regressão aqui ele vai ser definido por... Eu vou igualar esse y a um vetor, mi de θ, mais um erro. E esse erro, eu vou dizer que ele está na classe das elípticas com localização zero e matriz de escala sigma de θ. Qual é a inovação aqui? A inovação é que o vetor θ que está na localização é o mesmo vetor θ que está na matriz de escalas. Muitas vezes, se for olhar um artigo de modelo de regressão, um dos mais gerais, por exemplo, modelo de regressão não linear heterocedástico, vocês vão notar que eles colocam um beta, mi de beta, sigma de gama. Os parâmetros o vetor de parâmetro beta e o gama não compartilham parâmetros. Isso é interessante para modelos mistos, modelos com modelos não lineares, mas ele não serve para modelar modelos com erros nas variáveis. Essa abordagem que coloca o mesmo θ, tanto na média como no vetor de localização, como no vetor na matriz de escala, ela consegue também colocar como caso particular os modelos com erros nas variáveis. Percebem? Então, nós conseguimos várias formas fechadas para os estimadores. Depois eu não vou apresentar para vocês as formas, quem quiser dar uma olhada no artigo, eu vou mostrar o artigo para vocês. Então aqui o nosso θ, ele é o nosso vetor de parâmetros, ele está no nosso espaço paramétrico, é um subconjunto do RP. Desculpa, a nossa função de localização, o nosso mi, ele depende naturalmente da sua covariável, do vetor de covariáveis, e a sua matriz de escalas também depende da sua covariável. Então você consegue modelar uma relação entre a média do y e o xi, e se a média existir, obviamente, e também você consegue modelar uma relação entre a escala ou a variância de y e o vetor x, tá? Se a variância existir. A questão aqui que vocês podem imaginar mas por que ele colocou xi ali e x aqui? Então esse vetor xi, você pode particionar ele se você quiser. Você pode dizer lá que o xi vetor, ele é particionado como xi1 e xi2, sem problema algum. E aí você pode dizer que esse xi1 aqui está só na média, ele só influencia a média, e o xi2, não é o quadrado aqui, tá? É xi2. Hoje está realmente difícil de escrever porque está mais frio do que o normal e eu não aqueci a mão. Então, porque é uma função, eu posso capturar somente o primeiro elemento se eu quiser. Se eu quiser, eu capturo elementos em comum entre a localização e a matriz de escala. Tá? Então, é uma forma bem geral de escrever. Um ponto interessante aqui também dessa modelagem é que como tem θ tanto na localização como na escala, e lá na definição da função densidade, olha como é a definição da função densidade. Aqui vai ficar um mi de θ, aqui vai ficar sigma de θ e aqui vai ficar mi de θ. Então vocês percebam que isso aqui é uma forma quadrática. E aqui tem, quando você vai resolver e derivar em relação a θ, vocês imaginem o absurdo que não ficam as contas aqui, tá? Porque é o mesmo θ.
Lá no caso, quando você substitui aqui por beta e aqui gama, aí as contas ficam muito bonitinhas, a matriz de informação de Fisher fica bloco diagonal, a esperada, aqui não fica bloco diagonal. Mas tem uma forma de escrever, uma forma matricial, e de tal forma que as contas ficam muito compactadas e fáceis de interpretar. Sim, vou mostrar a fórmula para Fisher esperada. Mas se eu mostrar as contas para vocês, vocês vão ver, tem lá 2 páginas só de derivada, certo? É uma coisa absurda mesmo. Apesar de parecer ser simples, quando você coloca isso na função de verossimilhança e deriva, fica bem complexo. Então aqui eu posso escrever pela propriedade de ser fechada por transformações afim, eu consigo dizer que o meu y tem distribuição elíptica QI variada, com vetor de localização μi e matriz de escala sigma i. E, portanto, eu consigo a função de verossimilhança disso. Se eu consigo a função de verossimilhança, eu consigo encontrar as estimativas de máxima verossimilhança e as suas medidas de variabilidade. Aí eu consigo construir intervalos de confiança assintóticos, construir estatísticas de Wald, estatísticas da razão de verossimilhança, para testar a hipótese, e você pode fazer simulações de Monte Carlo para verificar se aquele n é grande o suficiente. Se não for grande o suficiente, você troca. Você tem formas de corrigir, tá? Se o n for 10, por exemplo, e aí você fez intervalo de confiança, e as coberturas, você espera que uma cobertura com coeficiente de confiança de 95%. Então você espera que as coberturas dos seus intervalos de confiança observado, a cobertura, ela fique próxima de 95%. Se não ficar, você pode fazer uma correção no seu coeficiente de confiança usando simulações de Monte Carlo para que as coberturas tenham 95%. Então talvez você precise de um coeficiente de confiança de 99% para que a sua cobertura tenha de fato 95%. Então tem forma, se você entende a teoria, sabe fazer um pouquinho de simulação, tem formas de corrigir os seus resultados para que eles de fato sejam confiáveis. Porque não adianta nada você construir um intervalo de confiança com um coeficiente de confiança de 95% quando a sua cobertura é de 83%, certo? Isso não é um procedimento confiável. Você precisa fazer a simulação para ver se de fato a cobertura está próxima, porque o método assintótico, muitas vezes, como os alunos viram na última aula, eu fiz uma simulação de Monte Carlo para eles, e muitas vezes a amostra de tamanho 5.000 não é suficiente para você atingir uma aproximação adequada. A mesma coisa acontece quando você vai construir um intervalo de confiança, então tem que tomar muito cuidado. Então aí esse modelo ele estende o trabalho original aqui que nós publicamos em 2009. Então, lá nós consideramos o caso normal aqui, tá? Em vez de elíptico, consideramos o caso normal. As contas para o caso normal, a gente corrigiu o viés. Então você tem que calcular a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada e a quarta derivada. Vocês imaginem, se eu não me engano, a quarta derivada também precisa. Vocês imaginem o tamanho das contas, né? Enfim, tem uma história esse artigo interessante, qualquer dia eu conto. Esse modelo ele unifica todos os modelos e mais, e combinações daqueles modelos que eu apresentei no começo da minha apresentação. Tá? A suposição, e aqui é um alerta importante, que é uma limitação do método. A suposição é de que os termos aleatórios tenham uma distribuição conjunta elíptica, porque se eles não tiverem, ou seja, eles estão usando a mesma função geradora de função densidade. Perfeito? E isso é uma limitação do método, sim. Por quê? Porque se você pode tentar modelar o seu erro aleatório de um jeito, usando uma distribuição, por exemplo, normal, e o seu efeito usando uma t-student. Se você quiser fazer isso, você não pode usar a nossa abordagem. Essa é uma questão. Porque a G precisa ser a mesma, tá? Vamos lá, modelos homocedásticos. Só para vocês entenderem que aqueles modelos são casos particulares. Então, se você está no caso homocedástico, o que significa homocedástico? O seu erro ele tem localização zero e variância constante. Isso é o caso homocedástico. Nesse caso específico, eu sei que o YI, nesse caso, ele tem dimensão 1, é um modelo de regressão linear univariado. O nosso θ tem duas componentes, o beta e o sigma 2. A função de localização, nesse caso, é xi transposto beta. E a função matriz de escala
ela é simplesmente, é 1 por 1, é uma matriz 1 por 1, que simplesmente é igual a sigma 2. Perfeito? Então essa aqui essa é a nossa função que captura. É uma função que multiplica xi transposto pela primeira partição do θ, que pegam os betas. E essa segunda função apenas pega o segundo bloco do nosso θ que é identificado por sigma 2. Então esse seria o nosso modelo linear homocedástico. Pode ser escrito como caso particular do nosso. O modelo heterocedástico não linear. Então aqui eu tenho a mesma configuração, só que agora eu troquei aqui por uma função não linear. E o nosso erro, em vez de ser identicamente distribuídos, como no caso homocedástico, agora ele é independente, apenas independente, porque no caso heterocedástico as suas variâncias variam conforme alguma covariável. Perfeito? E aqui no modelo não linear, vejam bem, a média não compartilha parâmetros, ou melhor, a localização não compartilha parâmetros com a escala. Perfeito? O nosso θ continua, agora é um pouco mais geral, é beta e gama. O gama é um vetor de parâmetros que controla a variabilidade e o beta é um vetor de parâmetros que controla a localização. Tá? Por meio da função μ, no caso da localização, e da função matriz, que nesse caso aqui não é matriz, é 1 por 1 também, porque eu estou no caso univariado. Então essa matriz aqui ela é 1 por 1. E essa função h é uma função positiva, ela não pode ser menor ou igual a zero, ela tem que ser estritamente positiva. Perfeito? Então esse aqui seria o modelo heterocedástico, você pode utilizá-lo especificando o seu μ e o seu sigma desse jeito. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é que lá no nosso modelo geral, o que você precisa especificar? Você precisa especificar quem é o θ, quem é o μ i de θ e quem é o sigma i de θ. E quem é o QI, óbvio, né? Quais são os valores dos QIs? Eles precisam ser conhecidos depois de observar os dados experimentais. E com isso você consegue calcular estimadores de massa inverossimilhança para o seu θ e, enfim, uma infinidade de quantidades aí. Modelos mistos, pessoal. Efeitos não lineares para não perder tanto tempo. Então esse aqui seria o seu modelo linear com efeitos fixos não lineares. Aqui vem aquela suposição de que o efeito aleatório, que está fazendo o papel do BI, e o erro aleatório, eles ambos conjuntamente têm uma distribuição elíptica, ou seja, a mesma distribuição elíptica, ou seja, é a mesma função G geradora de densidades. Então, se for uma T de estudo, eu preciso fixar o G. E aí o B e o E têm a mesma distribuição. Eles têm variabilidades diferentes, certo? Eles têm localizações iguais, zero, todos eles precisam ter zero, porque o efeito aleatório tem localização zero e o erro aleatório tem localização zero, mas eles têm aí variabilidades diferentes. Essa matriz aqui, lambda de sigma, ela poderia inclusive depender de i aqui no caso. Se você quiser modelar desse jeito, você pode. Perfeito? Então agora o nosso beta ele tem 3 vetores de parâmetros que o compõem. O primeiro vetor é o beta, está relacionado com a localização. O segundo vetor é o gama, que está relacionado com a variabilidade do efeito aleatório. E o terceiro e último é o sigma, que está relacionado com a variabilidade do seu erro aleatório. Então agora o seu x, veja bem como é possível. Daquele mesmo jeito eu escrevo VEC de x maiúsculo i. VEC nada mais é do que você pegar uma matriz e empilhar as colunas uma embaixo da outra, tornando-a um vetor, certo? O que mais aqui? Então esse seria o seu xi, e como você sabe que seu xi é desse jeito, eu consigo reconstruir as matrizes x e z sabendo quantas colunas x tem e quantas colunas o z tem. O seu vetor aqui de médias, μ, você vai especificar com uma função f, e a sua matriz de escala agora nada mais é do que z e gama de gamazinho, z transposto, mais lambda de sigma. Como é que eu obtive esse sigma de θ? Pela construção, pelo teorema da transformação afim. Vocês lembram? Olha só, o erro e o B, eles têm distribuição elíptica. Portanto, eu consigo escrever o y como A multiplicado por B vezes E.
Então aqui eu posso pegar uma matriz A, multiplicar esse cara e somar um outro vetor Azinho, certo? É assim que eu mostro que o Y tem uma determinada vetor de localização e uma determinada matriz de escalas. Nesse caso, a matriz de escala é dada por essa aqui, justamente pelo teorema que garante fechamento por transformações afins. Acho que está claro, né, pessoal? Aqui seria o caso estrutural heterocedástico. Então, para modelos com erros nas variáveis. Então, agora, a nossa variável aleatória y observável, lembram lá que no meu modelo eu preciso dizer quem é a variável aleatória observável. Tá? Então, o nosso y observável ele é a concatenação do zi com o wi. Eu observo essas quantidades aqui, então elas fazem parte do meu vetor y. Perfeito? Os erros e a covariável, nesse caso, eu vou considerar como distribuição elíptica com essa matriz de escala, QI. Perfeito? Então, se eu fizer isso aqui, eu consigo mostrar que o nosso y observado, ou seja, o vetorzinho concatenado z e w, também tem uma distribuição elíptica. Aqui seria 2, tá, pessoal? Esqueci de colocar. É uma elíptica de dimensão 2, com vetor de médias μi, dado por essa quantidade, e matriz de escala, dada por essa outra matriz. E o que eu quero que vocês notem aqui, que é importante, é que agora sim, a média, ou melhor, o vetor de localização, ele tem um beta1 lá dentro, e esse beta1 também está na matriz escala. Veja como o vetor de localização e a matriz de escala compartilham pelo menos um parâmetro. Isso no modelo mais simples. Eu posso criar um modelo mais complexo. Posso pegar, por exemplo, um modelo com erro nas variáveis, com efeitos fixos, com efeitos aleatórios e efeitos fixos não lineares. Vai cair como caso particular também. Eu consigo agrupar, eu consigo criar qualquer tipo de modelo, desde que o seu y e i sejam independentes, ou seja, uma série temporal, no caso, eu já não conseguiria. Então, o y1 com o y2, suponha que eles variem com o tempo e aí tem uma estrutura agora temporal e de dependência, inclusive, que eu não consigo modelar usando essa estrutura. Tá? Eu teria que reescrever o modelo de outra forma. Perfeito? Então, aí é só para vocês terem uma ideia de que todos aqueles modelos, eles realmente são casos particulares da nossa estrutura geral. Então a estimação de máxima verossimilhança, como vocês já sabem, ela é obtida maximizando a função de log verossimilhança. Tá? A função de log verossimilhança aqui tem um errinho. Isso aqui, na verdade, tem um log aqui na frente. Tá? É log dessa quantidade aqui. Eu acabei fazendo aqui rapidamente, não tinha colocado essa parte nos slides e acabei esquecendo do log. Então quando você aplica o log na função de verossimilhança, como as variáveis são independentes, a função de verossimilhança é o produto das funções de densidade marginais. Como é o produto, eu posso aplicar o log, eu tenho a função de log verossimilhança, que é a soma dos logs das funções densidades de y. Tá faltando ainda um detalhezinho aqui, eu teria que colocar um i aqui, certo? Para identificar, porque a função densidade ela não é constante para todo i, então teria um fi para o yi, porque lá eu tenho o mi e o sigma i, certo? Então a sua função densidade do y depende do i, então tem alguns errinhos. É só escrever aqui. Ó. Isso aqui na verdade é o li de θ, ele é o log da f de θ, vírgula i, yi. Tá? Esse f de θ, vírgula i é a função densidade do y, que tem lá o mi e o sigma 2, perfeito? E aí, pessoal, como é que você maximiza isso? Você pode derivar, igualar a zero, tentar encontrar as raízes. E aí você pode usar o método de Newton-Raphson, score de Fisher e vários outros. Tá? A função optimum, você pode colocar diretamente essa função na função optimum. E aí lá tem alguns métodos. Se você tiver alguma restrição nos parâmetros, você pode usar o L, B, F, G, S, B. Você dá um limite inferior e um limite superior. Enfim, aí você tem outros métodos e testar o melhor método pode ser interessante para você ter estimativas de boa qualidade. Então aqui, ó, tem mais alguns slides pela frente. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido para não perder muito tempo de vocês.
O comportamento assintótico dos estimadores de máxima verossimilhança, eles são, sob algumas condições de regularidade, pode-se mostrar que eles são consistentes e eles têm distribuição normal. Tá? Para amostras finitas, entretanto, e modelos não lineares, o estimador de máxima verossimilhança ele pode ser muito viesado. E o problema de um estimador de máxima verossimilhança ser viesado para amostras finitas, então quando o n cresce, o viés dele vai para zero. Ok, mas a gente nunca vê o n indo para o infinito. Então o que a gente vê é, o n é fixo, às vezes o n é bem pequeno, às vezes o n é igual a 10 e você tem um modelo não linear. Aí o viés do seu estimador de máxima verossimilhança pode ser muito pronunciado. Se as estimativas vêm de um estimador viesado, a sua análise de diagnóstico pode ficar equivocada. Então, como que é a análise de diagnóstico? Você pega lá o y menos o seu valor estimado e aí você tem um erro, um resíduo. Esse resíduo ele pode ser bem comprometido se as suas estimativas estiverem enviesadas. Aí a sua verificação do modelo pode estar comprometida também. Então o viés do estimador, muita gente diz, mas por que você quer um estimador não viesado? É porque muitas vezes você quer fazer uma análise de diagnóstico. E se o seu estimador for muito viesado, a sua análise de diagnóstico pode estar comprometida. Perfeito? E aí em 1968 o Cox e Snell eles encontraram eles definiram, né, o viés de segunda ordem de uma determinada forma e eles encontraram esse viés de segunda ordem. O interessante aqui é que o viés de segunda ordem ele vai para zero à medida que o n cresce. Mas quando você pega o estimador de máxima verossimilhança e subtrai desse viés, você produz um novo estimador. E esse estimador, ele, em média, tem menos viés para amostras pequenas e para modelos não lineares do que o estimador de máxima verossimilhança. Então, se eu tenho a fórmula do viés de segunda ordem e eu tenho o meu estimador de máxima verossimilhança, nada me custa de criar um novo estimador que é menos viesado e pode te ajudar a produzir análises de diagnóstico mais confiáveis. Tá? Então aqui eu vou falar um pouco sobre a distribuição assintótica do estimador de máxima verossimilhança. Essa aqui é a famosa informação de Fisher. Tá? Olha como fica uma forma quadrática bonitinho. F transposto WF. Essa matriz F é uma matriz de derivadas de μ e sigma com respeito a θ. Perfeito? E esse W aqui no meio, W maiúsculo, ele tem a ver com a escala e com o tipo de distribuição que você está usando. Então, se você está usando uma distribuição T de student, ela vai aparecer nessa matriz W aqui no meio. Se você está usando a normal, essa matriz W ela vai ser exatamente a matriz de escala, uma transformaçãozinha da matriz de escala de algum jeito. Perfeito? Então, tem várias interpretações muito interessantes da informação de Fisher. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é só para vocês entenderem que tem uma forma interessante mesmo para esse modelo ultra complexo. E a fórmula para o viés de segunda ordem é dada aqui, pessoal. Olha que interessante. Então tem uma fórmula fechada, bonita, que você consegue colocar no computador e calcular de uma vez. Essa quantidade aqui ela está dada no artigo. É grande, é complexa, mas enfim, você consegue interpretar isso aqui quase como mínimos quadrados reponderados. O estimador corrigido aqui no caso, então, eu disse que é possível construir um estimador corrigido. Esse aqui é o seu estimador de máxima verossimilhança e você subtrai o estimador de máxima verossimilhança do seu viés estimado. Então, esse viés aqui ele depende de θ. Perfeito? E ele é da ordem O. A ordem dele é n-1. Ou seja, ele vai para zero quando o n cresce. Ele vai ser interessante quando o n é pequeno, n igual a 10 e tal. Esse cara não vai para zero, vai ser um valor. E esse valor você consegue subtrair da sua estimativa e criar uma nova estimativa corrigida. E aí essa estimativa corrigida eu posso estudar para saber se ela de fato tem menos viés do que o estimador de máxima verossimilhança. Um outro detalhe importante é que você pode fazer testes de hipótese e corrigir a sua estatística da razão de verossimilhanças. Então imagina que você tenha duas hipóteses aqui, certo? O seu θ suponha que ele possa ser particionado desse jeito, um φ e um ômega, e eu quero testar valores para o φ apenas. Imagine só, isso aqui é muito geral, eu posso testar apenas se um efeito é igual a zero. Eu posso testar se dois efeitos são iguais a zero, simultaneamente. Tá? Não é tão geral quanto as hipóteses lineares gerais, mas ele já é geral o suficiente aqui para eu ter uma discussão com vocês.
Então, imagine essa estrutura aqui em que eu queira testar apenas o primeiro conjunto de parâmetros do seu θ. Perfeito? E ele está aqui no RQ. Então, pode ser no R2, no R3, no R4 e assim por diante. Aqui, sob condições de regularidade usuais, você pode dar uma olhada no Severini 2000, as referências estão no final da apresentação. A estatística da razão de verossimilhanças, que é menos 2 log da razão de verossimilhanças, dada por essa expressão aqui, depois que você aplica o log, esse aqui é o log da função de verossimilhanças aplicada no estimador de máxima verossimilhanças. E esse aqui, de máxima verossimilhança, e esse aqui também é a função log verossimilhança aplicada no estimador restrito à hipótese nula. Então imagina agora, você tem um modelo grande, no modelo grande você obtém o estimador de máxima verossimilhança. Agora esquece do modelo grande e você reduz para o modelo sob a hipótese nula. Olha como é uma restrição de possibilidades. Depois, lá na discussão de fundamentos, eu falo, né, que o valor P não é uma probabilidade condicional H0. Não é mesmo. É uma restrição e impossibilidade. Eu pego o modelo grande, agora reduzo o tamanho dele para o que está sendo especificado em H0. Esse H0 está dizendo o seguinte, o seu modelo maior ele precisa ser reduzido considerando o φ igual a φ0. E aí, esse φ0 é conhecido, você não vai estimar ele mais. Você vai estimar apenas esses ômegas aqui. Então, sob o modelo restrito, você obtém esse θ til 0. E é possível mostrar que, quando o n cresce, essa quantidade aqui converge em distribuição para quadrado, sob H0. Se H0 for verdadeira, então você vai usar um θ que está em θ0, que satisfaz a restrição em θ0, e com essa medida de probabilidade você aplica o limite na probabilidade acumulada. Aí você consegue mostrar que vai para uma Q quadrado. Tem técnicas para isso. O que é interessante aqui, um detalhe, é que se o n for pequeno, essa aproximação, será que é boa ou não? Isso aqui vale para n grande. Quando n cresce, vai para uma distribuição Q quadrado. Quando o n é pequeno, a distribuição pode ficar muito distante. Tá? Então imagina o seguinte, vou fazer um desenho, eu sei que eu estou... Se a Lúcia puder me avisar quanto tempo eu tenho para usar, eu tenho mais uns 5 slides pela frente. Tá? Então, imagina o seguinte, pessoal. Obrigado, Lúcia. Então imagina que você tem aqui Q quadrado, tá? Desenhando muito ruim, mas tudo bem. Essa aqui é a distribuição Q quadrado com Q graus de liberdade. O que pode acontecer aqui é que a distribuição da sua estatística, a LR, a verdadeira, para aquele n específico, suponha para n igual a 10 aqui. Para n igual a 10, a sua n talvez ela seja assim, ó. Algo assim, tá bom? E aí o que acontece? Você vai calcular um valor P aqui, não vai? Se você usar a distribuição assintótica, então imagine que a sua estatística da razão de verossimilhanças caiu aqui. Sua LR observada, tá? Você tem uma LR observada. Imagina que ela caiu aqui. Você vai calcular o valor P. O valor P como é que vai ser? Você vai calcular a área abaixo da curva assintótica aqui, que no caso é Q quadrado. Você pode fazer isso. Isso vai dar um valor P pequeno, né? Porém, se você utilizar a verdadeira distribuição, que é azul, olha o que acontece. A área fica maior. Ou seja, o valor P utilizando a curva azul vai ser maior. E é o correto. Você não iria rejeitar a hipótese nula, por exemplo. Enquanto que se você utilizar a sua versão assintótica, o seu valor P pode ser muito pequenininho, 0.001. E aí? O que você faz? Você entende? Quando você está num modelo muito complexo, você usa a teoria assintótica, você precisa se certificar de algum jeito de que para aquele n específico que você está usando 30, 40, 50, 5 mil, não interessa. Às vezes 5 mil também não chegou. Você precisa se certificar de que para aquele n a sua aproximação é válida. Então tem formas de fazer isso. Por simulação de Monte Carlo é muito simples, tá? Você consegue gerar números aleatórios para aquele n específico, para aquelas covariáveis específicas, para os valores de beta que você estimou, para valores de θ que você estimou na sua aplicação. Você pode usar eles como valores verdadeiros na sua simulação. E aí você gera estatísticas do teste e você consegue entender como que seria a sua distribuição exata por simulação de Monte Carlo. E aí você faz a comparação para ver se a distribuição assintótica é boa o suficiente ou não.
Isso praticamente, acho que ainda ninguém faz isso nos artigos práticos. E eu acho que esse é um dos problemas da ciência atual. As pessoas, nos artigos mais aplicados da ciência mesmo, na química, biologia, física, na física até eles fazem, tá? Econometria. Então, em geral, os artigos que não são da área de estatística, na estatística a gente faz, mas fora da estatística, eu quase não vi, por exemplo, verificação de resíduos nessa pandemia ali. Os caras usaram o modelo e a verificação de modelos. Eu não cheguei a ver, não consegui ver, certo? Tem outros... A verificação, por exemplo, usa a teoria sintótica, mas não verifica se o N é apropriado para isso. Então, você imagina uma série de problemas que vão se acumulando que poderiam não ser problemas se você verificasse num apêndice. Você coloca lá no seu artigo um apêndice para fazer essas verificações que são, na minha opinião, cruciais para ter resultados confiáveis. Então, na minha opinião, a ciência agora está passando por um solavanco de resultados não sendo replicáveis, justamente porque a distribuição, às vezes, está usando uma distribuição inadequada, você está usando uma aproximação inadequada, você está usando um modelo inadequado porque você não verificou, então você não sabe. É uma caixa preta, né? Enfim. E aqui o Skuvgaard ele propôs uma correção. E a correção é bem simples. Você pega a sua razão de verossimilhanças, menos 2 log da razão de verossimilhanças, né? E aí você subtrai uma quantidade. E essa quantidade depende desse ρ. O ρ depende do seu estimador de máxima verossimilhança, depende do estimador de máxima verossimilhança sobre H0, depende de algumas derivadas de L e depende de uma estatística ancilar, de tal forma que essa estatística seja uma estatística suficiente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que agora o pessoal vai entrar no segundo módulo, que é estatística, vocês vão estudar estatística suficiente, estatística ancilar. Olha a aplicação daquilo em um problema relevantíssimo, que é corrigir uma estatística para você não ter testes viesados e para você ter uma conclusão mais adequada, digamos assim. Tá? Então, notem, eu não preciso da fórmula desse ρ, poderia dar fórmula, deixar a apresentação bem densa e difícil, mas eu resolvi fazer desse jeito. É possível mostrar também que sob H0, essa nova quantidade do Skuvgaard, proposta pelo Skuvgaard, ele tem também a mesma distribuição da sua estatística da razão de verossimilhança, tá? Menos 2 log da razão de verossimilhança. Então eles têm a mesma distribuição sobre H0. Perfeito? Aí nesse artigo, em 2017, a Tatiana, a professora Silvia Ferrari e eu, nós propusemos uma estatística ancilar, que foi baseada já num artigo da Tatiana anterior. Nós utilizamos uma estatística ancilar aproximada para resolver o problema, construir esse ρ e criar uma estatística corrigida. Perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês as simulações, só para vocês terem uma ideia do impacto disso na prática. Eu vou considerar um modelo misto. Esse modelo misto, ele foi utilizado por Crépeau e outros autores em 1985, foi publicado na Biometrics. E eles utilizaram esse modelo aqui. Esse modelo ele foi utilizado para medir aqui o impacto de uma droga que foi administrada em vários ratinhos. Você tem lá vários ratinhos e aí você tem várias doses que você aplica nos ratinhos. As doses aqui, se eu não me engano, alguns receberam 2 doses, outros receberam 3 doses, mas no máximo 5, certo? O N aqui é 16, ou seja, 16 ratinhos. Cada um deles foi replicado algumas vezes. Tá? Eu não vou explicar o experimento todo porque aqui não interessa para vocês. O que interessa é que esse modelo misto foi utilizado na prática e nós utilizamos ele para fazer as nossas simulações. Nós consideramos aqui distribuição normal, distribuição T de Student com 3 graus de liberdade e a distribuição exponencial potência com lambda igual a 7. Essa lambda de gama aqui, ela modela a variabilidade dos efeitos aleatórios. Enquanto que aqui nós estamos considerando que os erros são independentes e identicamente distribuídos. Não necessariamente os vetores são identicamente distribuídos, tá? Mas cada componente do vetor aqui do erro é identicamente distribuído. Tem 2 efeitos aleatórios aqui, com variabilidade proporcional a γ1 e γ3, e tem covariância entre os efeitos aleatórios γ2. Então é um modelo complexozinho, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu vou mostrar os resultados. Então aqui a sua matriz X ela tem essa forma, e a matriz Z tem essa outra forma, tem dimensão QI
por 2, a matriz Z, e a matriz X tem dimensão QI por... Aí tem que ver a dimensão do beta que eu não estou lembrando, que eu vou passar para vocês no próximo, tá? Os XIs aqui de cada uma dessas matrizes, da matriz X, representa o XI1 aqui, representa a dose que foi dada. A dose também está sendo considerada no efeito aleatório para modelar a dependência. Então é um modelo complexo, como eu disse. Então representa as doses. Foi uma dose de 5, de 10, não lembro qual é a unidade de medida aqui. Né? E as outras variáveis, xi2, xi3, xi4, são variáveis dummies que representam os tratamentos. Tá? É 1 se foi dado um determinado tratamento, 0 caso contrário. Então eu gostaria muito de mostrar um pedaço do banco de dados para vocês terem uma ideia, mas aqui não temos tempo para isso. Então isso aqui seriam os valores dos parâmetros. Para o beta 1 eu considerei 0.7. Para o beta 0, desculpe, eu considerei 0.7. Para o beta 1, 0.5. O beta 2, beta 3 e beta 4 eu considerei 0, porque eu vou gerar sob a hipótese nula. Vou testar essa hipótese aqui, então eu gero sob a hipótese nula. O gama 1 eu estou considerando 500, o gama 2, 2, e o gama 3, 200 e o sigma 2, 5. Enfim, agora eu defini uma medida de discrepância e realmente estou chegando ao fim agora. E a medida de discrepância, ela uma medida de discrepância relativa dos valores P. Eu peguei o valor P exato, o qual eu calculo utilizando a simulação de Monte Carlo, e eu vou subtrair do valor P assintótico utilizando a distribuição Q-quadrada assintótica, tanto nos dois casos, tanto para LR sem correção, como para LR corrigida. Então eu vou ter duas medidas de discrepância, né? Dois índices de discrepância, uma para LR e outra para LR corrigida. Eu vou dividir essa subtração, essa diferença, pelo valor P assintótico. Aí eu consigo até interpretar o que está acontecendo aqui. Então eu vou apresentar os dados agora. Um gráfico. Esse gráfico, então o primeiro gráfico ele está considerando a distribuição normal. O segundo gráfico é a T de student com 3 graus de liberdade. E aqui é a exponencial potência. Perfeito? A linha vermelha está dando a discrepância para a estatística LR. E a linha preta e essa outra linha azul, ela está dando a discrepância para duas outras estatísticas da razão de verossimilhança corrigidas. Aqui eu mostrei para vocês essa segunda aqui. Perfeito? Então olha que interessante. O que eu espero dessa medida de discrepância aqui, pessoal? Se o valor P assintótico é bom, eu espero que ele esteja próximo do exato, perfeito? Então isso aqui está próximo de 0. Se ele não for bom, significa que ele está longe do valor P exato e, portanto, essa discrepância ela vai ser diferente de 0. Olha o que o gráfico está dizendo para a gente. Quando você não corrige, olha o valor dessa medida de discrepância relativa. Quanto menor for o seu valor P assintótico, ou seja, suponha que o seu P assintótico é 0.001, você rejeitou com força. Significa que quanto menor, é o que o gráfico está dizendo para a gente, quanto menor, maior pode ser o erro, maior é a distância entre o valor P assintótico e o exato, mais você está errando. Olha que interessante isso aqui. Enquanto que as corrigidas, olha como as corrigidas ficam muito próximos do 0. Isso significa que a estatística da razão de verossimilhanças corrigida é confiável. Pode ser usada para aquele tamanho amostral específico, que, se eu não me engano, foram 16 indivíduos, no caso, ratinhos aqui. Tá? Eu considerei 16 indivíduos. E aqui está mostrando a evidência de que a sua estatística da razão de verossimilhanças você tem que tomar muito cuidado com ela. Você pode estar rejeitando quando, na verdade, não deveria rejeitar. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Notem que o problema ocorre justamente onde você tem mais interesse. Esse é o problema. Então, valores que estão aqui pequenininhos, que você gostaria de fato de observar no seu experimento para rejeitar a hipótese lá de tratamentos, é justamente no lugar onde dá mais problema. Então, eu deixo esse gráfico aí com vocês. Essa apresentação vai ficar online também. As referências, eu vou listar aqui algumas só. Então, o Bardolph-Nielsen, ele foi o primeiro a falar sobre a correção. Tá? Ele propôs uma correção e aí também para a estatística do sinal, da razão de verossimilhança sinal, tem uma forma de definir. O Cook ele trabalha com medidas de influência local. Tá? Cox e Hinckley é um livro lá que você pode verificar as condições de regularidade.
O Cox Snell, veja que é o mesmo Cox, né? O Sir David Cox. Ele faleceu, inclusive, acho que no passado. Propôs a correção de viés, pessoal. Porque, e olha o nome do título, a General Definition of Residuals. Eles definem um resíduo e lá eles fazem uma correção de viés porque se você não fizer a tal da correção, os seus resíduos podem ficar completamente comprometidos. Tá? Tem discussão, é bem interessante esse artigo. O artigo da aplicação é Crepeau e os outros autores aqui, 1985. Tá? E Analysis of Incomplete Multivariate Data from Repeated Measurement Experiments. Ou seja, é o modelo que nós utilizamos. Lucas, pessoal. O que esse Lucas, em 1997, fez e por que ele está aqui? Ele diz para a gente o seguinte, se lembra que eu disse que os graus de liberdade da TED Student precisam ser conhecidos? Pois é, precisam ser conhecidos porque, se não forem conhecidos, você precisa estimar via máxima verossimilhança, e se você estimar via máxima verossimilhança, você perde a propriedade de robustez, ou seja, a função de influência, que é uma função que mede a robustez de um determinado procedimento, ela vai ser infinita se você estimar. Se você não estimar, a função de influência vai ser finita e aí você tem a propriedade de robustez. Você entende? Então, esse é um dos motivos porque nós não estimamos os graus de liberdade de uma TED Student ou de outras distribuições que poderiam depender de parâmetros e nós consideramos o parâmetro fixo. Como é que você encontra aquele parâmetro, né? Você pode utilizar outros métodos, você pode utilizar o método AIC, você pode utilizar uma... Não estou lembrando agora exatamente quais são os métodos, mas o que me vem à cabeça agora é o método AIC e você tem aproximadamente uma forma de encontrar, estimar, sem usar máxima verossimilhança. Então, Severini também é um livro que fala sobre função de verossimilhança e teoria assintótica. Skovgaard é justamente o artigo em que ele propõe a correção. Patriota e Lemont. Então esse é o primeiro artigo que nós publicamos fazendo uma correção de viés naquele modelo, considerando a distribuição normal. Foi publicado na SPL, 2009. Depois disso, em 2010, nós convidamos o Mário de Castro para publicar esse artigo na Statistical Methodology sobre influência de diagnósticos nessa classe de normal multivariada com parametrização geral. Depois, em 2011, ou seja, dois anos depois, nós publicamos o artigo Multivariate Elliptical Models with General Parameterization na Statistical Methodology também, que fala sobre esse modelo e alguns dos casos particulares. E aí, só depois, em 2017, é que eu voltei a trabalhar com ele. As contas ficaram na gaveta por muito tempo, não estava conseguindo terminar. Conversei com a Tatiana e com a Silvia para ver se elas me ajudavam a escrever o artigo, porque eu estava fazendo outras coisas também. Elas me ajudaram bastante e resolveram alguns problemas que não eram possíveis de resolver nesse artigo que foi publicado na BJPS. E depois a Tatiana teve uma ideia de generalizar um dos artigos dela para o nosso modelo geral e deu certo, e a gente conseguiu publicar isso na Journal of Statistical Computation and Simulation. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que